Olá, muito boa noite. Estamos aqui no nosso podcast da Inteligência 2. É um grande privilégio poder realmente ter vocês conosco nessa noite tão especial. Hoje temos uma edição muito especial e nós estamos mega felizes de poder ter vocês conosco no nosso podcast da Inteligência A2. E esse podcast vai ser incrível. Temos convidada especial, temos participação especial. Você não pode ficar de fora, você participe, mande sua mensagem, esteja conectado conosco. Vai ser um privilégio muito grande poder ter você conosco. E nessa noite eu tenho certeza absoluta que você vai ter uma experiência muito especial. Nós realmente seremos impactados com aquilo que nós vamos tratar nessa noite, e essa noite vai ser uau, vai ser incrível. Vamos tratar de um tema muito importante, e é uma alegria muito grande. Inteligência 2, ela está sempre com a nossa base, que com sabedoria se constrói a casa e com inteligência se consolida. Sabedoria e inteligência para construir um relacionamento de sucesso. Sabedoria e inteligência para você fazer acordos que vai funcionar na sua vida. Hoje nós temos convidados mega especial. Estou aqui com meu amigo querido, psicoterapeuta e pastor Reginaldo Silva. Que privilégio. Muito boa noite. Boa noite, amigo. Novamente, é um prazer estar aqui novamente. Uma quinta-feira abençoada, amanhã é feriado. Estou muito feliz de estar aqui. E hoje com um convidado especialista aqui hoje. Estou muito feliz de estar aqui, que Deus tenha preparado esse momento para a gente estar aqui, juntamente com o Paulo. Então a gente está aqui nessa noite para abençoar a vida de casais e família. E vai ser uma noite espetacular. Espetacular, é o que nós acreditamos. Está aqui também como convidada especial nessa noite, Terezinha Maluf, psicóloga e terapeuta familiar. Que privilégio poder receber você no nosso podcast, Terezinha. Eu é que agradeço a oportunidade, agradeço o convite do Reginaldo, agradeço o convite e conhecer esse espaço, conhecer o que vocês estão fazendo aqui, que vale a pena. Trabalhar com os casais é uma coisa fantástica, é uma vocação para a nossa vida, né? Um propósito para a nossa vida. E eu dou boa noite para vocês que estão nos assistindo, nos ouvindo. E acredito que se você abrir um pouquinho só seu coração, você vai ter uns insights nessa noite para arrumar seu relacionamento, para ajudar. E aí você depois vai continuar fazendo. Eu trabalho com casais há 36 anos e estou, assim, cada vez querendo mais e querendo aprender mais e querendo conviver mais com os casais. Aprendo com cada casal que eu atendo. Eu sou psicóloga clínica, e eu tenho um consultório onde eu atendo adultos e atendo casais e atendo famílias. Não atendo criança porque, consertando pai e mãe, o filho endireita. Consertando pai e mãe, o adolescente endireita. Então, eu vou direto na causa. E é um prazer eu falar com vocês nessa noite. Também temos aqui conosco o seu marido. O Chuchu. O Chuchu. O Chuchu. Chuchu, prazer. Com X. Com X. É com X, Seu o Chuchu. Seu Sidney, que privilégio especial ter você conosco também. E uma alegria muito especial também ter aqui no suporte técnico o Paulo. Paulo é o nosso tudo aqui, é o nosso suporte. Ele faz tudo aqui. O Paulo é aquele que chuta a bola e faz o gol de cabeça. E faz o gol de cabeça. E defende também, e defende. E defende. E é um privilégio muito especial. E nós vamos fazer hoje uma enquete. Sim. E o Reginaldo Silva vai falar para você qual é a nossa enquete, para você participar, para você responder. Exatamente. A enquete já está rolando nas redes sociais. Você pode entrar lá. Será que os acordos é viável para a vida conjugal? O que você acha? Entra lá, responde. Compartilhe esse podcast com um amigo, com um familiar, que eu tenho certeza que você vai ser abençoado e vai abençoar a família de alguém hoje. Então, já tem a setinha do seu lado aí, clica, compartilha, dá o seu joia, fala pra gente aqui nos comentários se tá legal, se não tá, né?
Fala para a gente, é muito importante o feedback de vocês que estão aí do outro lado. Como é importante que você participar do nosso podcast. É importante que você envie a sua pergunta, tire as suas dúvidas. Nós estamos com essa mesa de especialista aqui hoje para realmente dar a você algumas sugestões de como alcançar um relacionamento de sucesso. Nosso desejo, nossa missão é que o seu relacionamento seja bem-sucedido e feliz. E esses são os nossos votos. E hoje nós vamos trabalhar um tema assim, uau, um tema incrível. O nosso tema hoje é a importância dos acordos para um casamento feliz. Uhum. Como isso é importante, É. Terezinha? É mais importante que o amor, sabia? É mais importante do que o amor. Porque o amor, né, as pessoas casam amando, apaixonadas, e se elas não souberem fazer os acordos e ouvir, e nós vamos ver hoje aqui cada pontinho, o casamento, o amor parece que acaba, e na verdade o amor não acaba, mas só de amor não dá para viver um relacionamento a dois, porque nós somos dois indivíduos inteiros, e que queremos ficar juntos e queremos ter uma vida em comum. Portanto, tem que ter um acordo, porque dentro da minha intimidade, o meu marido não entra, e na intimidade dele também. Aí os acordos para nós fazermos dar certo é para toda a vida. Eu e o Chuchu estamos juntos agora há 50 anos, e nós estamos trabalhando o nosso casamento. A cada dia, quando eu levanto, falo, vale a pena ficar casado? Ainda vale a pena ficar casado? Vale, temos mais pontos positivos do que negativos, mas olha, perfeito, como o seu livro, né? Famílias perfeitas, não, aliás, perfeita não existe, as famílias são imperfeitas. E é uma luta para a gente se relacionar, e é muito bom ter esse desafio na nossa vida, não é? Porque se não tiver o desafio, acaba. A gente perde o rumo, vou fazer o quê? Não, temos aqui um bate-bola na minha casa muito bom. Então, é muito gostoso isso. Que maravilha. Reginaldo Silva, qual é a importância dos acordos para um relacionamento feliz? Eu acho que é a vida do relacionamento. A vida do relacionamento? A vida do relacionamento está nesses acordos que serão feitos. Uau! Se a gente for pegar a palavra acordo, a etimologia da palavra, ela vem do latim, que significa acordares, que significa concretização, realização, então harmonia. É tão interessante que essa palavra tem o cardio, né? Então é algo que vem do coração. Então, se olha para você ver a definição da palavra, então é importantíssimo os acordos dentro da vida conjugal. E o acordo vem de acordar. Aí a gente precisa pensar na vida conjugal, né? Será que eu estou dormindo na vida conjugal ou eu estou acordado na vida conjugal? Então, isso tem que gerar uma reflexão, porque a origem da palavra, ela traz isso para a gente, Terezinha, né? Será que eu vou estar dormindo ou eu vou estar acordado na vida conjugal? Como isso é importante, né? Saber o valor do acordo. Acordo conjugal é um compromisso consciente, mútuo e intencional entre o casal para alinhar valores, decisões, comportamentos e expectativas com um único objetivo, de fortalecer o vínculo, promover a harmonia e construir uma vida a dois saudável. Porque, de fato, essa é a nossa busca. É uma busca de uma vida a dois saudável, equilibrada e duradoura. Porque eu acho assim, os acordos, pastor, é exatamente isso. Os acordos é para trazer um equilíbrio na vida conjugal. Não pode ser um fardo nem para um e nem para o outro. Então, os acordos, ele vem para trazer isso na vida conjugal, equilíbrio. Porque, na verdade, muitos casais eles se sentem sufocados, pressionados e sentem um peso enorme em relação ao casamento, e os acordos vai trazer esse alívio, né? Vai trazer essa estabilidade, essa harmonia para que eles possam viver uma vida plena, feliz
E duradoura. Porque tem até aquele versículo bíblico que fala, né, sobre o jugo desigual. Então, isso é muito importante. se tá havendo, se não há acordos na vida conjugal, já existe um jugo. Se existe jugo, não tem como um casamento ser feliz com esse jugo ali desigual. Alguém está suportando ali e fica difícil, né, Terezinha? Nós não perdemos a nossa identidade, né? Então, se existe somente um RG ou um SIC, é que alguém já morreu. E aí, quem que morreu do relacionamento? A mulher ou o homem? E não importa quem morre, o problema é que nós precisamos de não deixar morrer. E para isso é que nós fazemos trabalho com os casais, fazemos palestras para casais, tratamos dos casais. Por quê? Se o casal compreender que eles podem viver uma vida equilibrada dentro de ser homem e dentro de ser mulher, respeitando, que é a palavra-chave para casamento, respeitando um ao outro, as suas desigualdades, o que acontece? Dá para a gente conversar, entender o outro, não transformar a cabeça do outro, não querer mudar a opinião do outro, respeitar a opinião do outro. Então, nós começamos, olha, isso é muito pouco, mas isso faz toda a diferença. Né, querer mudar o outro, nós não vamos conseguir. Tem pessoas, né, como eu atendo casal, que as meninas, principalmente as mulheres, né, elas acham que após o casamento, o marido vai mudar de cabeça, o marido vai mudar de comportamento, o namorado vai mudar de ideia. E não é isso que acontece, porque não é uma mágica. Casou, entrou na igreja, recebeu a bênção. Não, Deus está no negócio, mas é necessário o casal querer. Então, não é dessa forma. Então, aí começam os acordos, como, né, estamos falando. Num começo de casamento, a gente já faz acordo, porque somos de famílias diferentes, trazemos uma bagagem da nossa família fantástica, maravilhosa, e que nós achamos que é corretíssima, e quando o nosso cônjuge chega, ele também traz a mesma concepção. Então, imagine corretíssimo do lado dele e corretíssimo do meu lado. Vai dar briga, porque nem dentro de uma família com os irmãos a gente tem o mesmo pensamento. Então, precisamos de fazer os acordos e de ver como é que na sua família era assim? Tá, na minha família não era, vamos ver qual é o melhor aqui para a gente conviver. Vocês almoçavam todos os domingos com toda a família junta, e agora, será que todo domingo e nós não vamos ter um horário para nós dois? Então, a gente tem que começar a fazer os acordos com a nossa família de origem, com o nosso companheiro que acabou de entrar na nossa vida, para a gente poder ter uma harmonia familiar. Então, ela já começa, logo no comecinho de casado, me pergunto, e aí, vou ter que almoçar com a minha sogra todo fim de semana? Falei, era assim antes, agora vocês façam os acordos para começar a ter um jogo entre vocês. Na verdade, é um jogo gostoso, é um jogo que ninguém vai ganhar, mas vai jogar. E vai jogar, vai se esforçar, vai querer vencer, mas o vencedor são os dois sempre. Estar bem, né? Estar unido. Com certeza. Isso é muito importante. Eu me lembro de um episódio muito, muito marcante da minha vida, já que acordo é uma ferramenta de comunicação efetiva e assertiva, né? Num acordo que nasce, o acordo nasce do diálogo, né, da escuta empática, da negociação e também da maturidade espiritual. Eu me lembro que eu passei uma fase da minha vida quando eu recebi meu sogro, que veio lá de Foz do Iguaçu para morar com a gente. Mas não é muito fácil. Não, né? É fácil. Aí, ele veio morar e ele passou um período conosco, depois ele mudou para um local bem próximo onde nós morávamos e todo final de semana nós estávamos lá, Reginaldo, todo final de semana. E aquilo foi enfadando, foi deixando meio desconfortável. Eu falei, puxa vida, eu não tenho um domingo para mim, eu não tenho um final de semana para mim, o nosso final de semana é só
só para a família de origem da esposa. Isso é muito importante falar aqui. Exato. E aquilo foi gerando assim um mal-estar, até que eu falei assim, eu preciso estabelecer um acordo. Isso. Chamei a minha amada, disse, amor da minha vida, estar com você é a melhor coisa que existe, porém precisamos estabelecer um acordo. Uma semana nós vamos à casa do almoçar com o seu pai, uma semana vai ser conosco, outra semana nós vamos almoçar com os meus pais, na próxima em casa e depois na casa do seu pai. Estabelecemos um acordo, sabe o que aconteceu? Foi surpreendente. Nossa vida realmente ganhou um sentido incrível, harmonioso, aconchegante, prazeroso, e nós praticamos isso até hoje. Então, o acordo, ele realmente muda as nossas vidas. Porque o acordo, pastor, vai trazer esse crescimento. Porque se vocês continuassem nessa pegada, aonde é que vocês iriam parar? Exatamente. Então, assim, você percebe que se a gente não parar para olhar a vida conjugal, sim, a gente tem uma tendência muito grande, por mais que a intenção esteja correta, a intenção dela, né, estava sendo correta, a gente não vai questionar isso aqui, mas assim, se a gente não parar e olhar para a vida conjugal, aí a gente acaba estragando a vida conjugal e a vida amorosa. Porque assim, tem muita gente que procura terapia conjugal só quando já tem uma necessidade ou um pedido de divórcio, né, Terezinha? Infelizmente. E aí, infelizmente, é isso. Não precisa chegar a esse estágio. Esse ponto, né? A terapia, pastor, aí entra os acordos. Vamos fazer terapia junto? Isso é um ponto muito importante. Porque às vezes... acordo para fazer terapia juntos. Isso. E não é porque vocês vão separar, não, é por crescimento conjugal, né? Então, assim, graças a Deus que você teve esse insight, né? Vamos dividir. É isso, né? A terapia vai trazer esse lado para os casais olharem para si, olharem para a união e perceber, poxa, a gente pode crescer, né? A gente pode evoluir como marido, como esposa. É incrível essa questão do acordo. O acordo, então, são expressão de sabedoria e maturidade emocional. Acordos, eles têm um propósito de alinhar expectativa e fortalecer a comunicação do casal, né? O acordo promove justiça e respeito mútuo. E uma outra coisa importante sobre o acordo, os acordos, eles protegem áreas sensíveis do nosso relacionamento conjugal. E como acordo tem essa função de proteção, de proteger algumas áreas sensíveis do nosso relacionamento conjugal. E uma delas é a comunicação, pastor, porque se você, pegando o seu exemplo aí, sim, se você não comunicasse com a sua esposa, e tem muitos casais que têm uma deficiência muito grande na comunicação. Então, às vezes, mesmo. É sensível. Depois eu quero até compartilhar. Pode complementar, mas é só para esses pensamentos. Não é todo mundo que tem facilidade de comunicar. Para muitos casais, muito difícil. É sensível a área da comunicação. Então, eu vou levando a vida conjugal até ele perceber, até ela perceber. Só que até ele perceber ou ela perceber, já pode ser tarde demais. Pode concluir, Terezinha. Não é compartilhar um casal que eles parecia assim fantástico. Os dois, a casa cheia de gente, então eles vinham para a terapia. Nossa, nós tivemos os nossos amigos, a nossa família, no outro dia era, nossa, a família dele veio, tal. E eu, assim, comprando a história, né? Eu estou escutando a história da pessoa, eu estou comprando, eu não estou desacreditando dela, muito pelo contrário. Até que chegou numa hora que ela falou assim, e é incrível, porque na hora que nós estamos todos juntos, ele é de um jeito. Na hora que nós estamos sozinhos, ele é de outro jeito. Eu falei, então vocês não estão casados. Olha, é que a gente está com todo mundo, aí eu falei, então, todo mundo divide a conversa, divide a tristeza, divide a ansiedade, divide com todo mundo. Na hora que todo mundo vai embora, o casal ficava num buraco. Falei, então vamos colocar, né, vocês vão ter que se conhecer, vão ter que se conversar, vão ter que fazer os acordos, porque ter casa cheia de gente e a família toda, parece que o casal está muito bem e às vezes o casal não está bem.
E aí o casal precisa de se olhar e voltar. Porque é interessante assim, né, Terezinha? Todo excesso esconde uma falta, né? Isso mesmo. E às vezes esse movimento dentro de casa, essas visitas, o casal tá fugindo. Tá usando como fuga para não se encontrar na vida conjugal. Olha para você ver que perigo, né? Que perigo. Como é importante, então, fazer acordo do diálogo diário. Com certeza. A comunicação constante fortalece o vínculo emocional e previne o desgaste. Você sabe o que às vezes os casais entendem como diálogo diário? A lista de supermercado. Amor, você traz o pão, depois você pega o leite, você pega a criança na escola, olha, tem outro que está no balé. Aí você fala, isso é diálogo? Isso não é diálogo. Não, mas a gente conversa, depois ele senta, ele fala para mim que ele pegou, que ele não fez, que ele... Não, isso não é. Então, dentro da terapia, né, conforme vai acontecendo, existe as regras, né? Então, a regra principal é uma vez por semana, dificílimo, olha para ver qual é. Uma vez por semana, o casal ter 2 horas na semana para conversar. E aí é sem celular, sem filho e sem cachorro. Como isso é importante. E aí, o que eles fazem? Eles ficam meio assim, né? E como é que vai fazer? Eu falei, olha, se vocês quiserem, faz uma caminhada. Sim. Todo lugar tem lugar para caminhar. Então, sai para a caminhada sem celular, sem cachorro e sem filho. Você, no primeiro dia, nos primeiros dias, você vai ver que você vai andar, não vai falar nada, não sai nada. Não abre a boca porque é proibido falar de lista de supermercado, de conta para pagar, o que venceu, o que está devendo, é proibido. E aí a pessoa começa a fazer aquilo de lá, até que um dia começa a conversar. Olha, são 40 minutos no mínimo. 20 para você ficar calada e 20 para você vir falando de você, do que você acha, do que você pensa, do que você quer, quais são os seus sonhos, qual é o problema? Então, eu vejo, e olha, dificílimo, eu não cobro tarefa, mas eu vejo o casal que faz, porque eles progridem, e vejo o casal que empaca, porque eles não querem fazer a tarefa. E aí, como que eu vou fazer? Né? E hoje, Terezinha, tem um agravante a mais ainda. Hoje os casais, eu já peguei casais assim, que só estão se comunicando via WhatsApp. Nem verbalmente tá mais. Então, olha para você ver o perigo que está se tornando, pastor, a vida conjugal. Como que um casamento vai sobreviver sem esse diálogo, sem essa conversa, sem esse olho no olho, sem o toque? E olha que no WhatsApp você precisa de ver as brigas, que são assim quilométricas. Exato. Eu falo, como é que você conseguiu brigar escrevendo tudo isso? Porque é escrito, não é falado. E a pessoa escreve tudo aquilo, mas não se conversam. E quando vão para a terapia, nós brigamos. Olha aqui, está no WhatsApp marcado. E isso dentro de casa, viu, gente? Isso. Um no quarto, outro na sala. Então, isso mesmo. Você vê que nível que estamos. E houve uma grande... na verdade, nós tiramos o pano que estava cobrindo essa situação na pandemia. Sim. A pandemia foi reveladora para... Nossa, foi mesmo. Deu aí, ó... O que eu ganhei de dinheiro na pandemia com os casais, porque vieram para terapia, porque não tinham o que fazer e tinha que ficar lá olhando para ela e ela para ele. O divórcio aumentou 300%, pastor, na pandemia. E ainda, né? E ainda está se alastrando ainda, né? Depois do pós-pandemia. Pós-pandemia ainda nós temos resquício disso. O diálogo é ponte e o silêncio é um grande abismo no relacionamento conjugal. Nossa, isso é verdade. Então, quando você olha para as dicas da nossa psicóloga, nós realmente aprendemos coisas maravilhosas. Poucos minutos é suficiente para você fazer suas anotações e mandar aí, participar da nossa enquete. Vai estar concorrendo um livro aqui, isso, Navegando Juntos. Olha que importante, hoje nós vamos estar sorteando um livro do nosso amigo,
pastor e psicólogo, psicoterapeuta Reginaldo Silva. O tema é maravilhoso, é Navegando Juntos. Nós estamos hoje nesse podcast sobre acordos e nós estamos aprendendo a navegar juntos através de acordos. Isso mesmo. Outro ponto importante sobre acordos é a importância de acordos do perdão sem demora. Como isso é importante, guardar mágoas afeta a saúde emocional e a intimidade. E perdoar, sem dúvida alguma, é uma ferramenta que vai mudar seu relacionamento, ou pode mudar seu relacionamento para sempre. Mas o perdão não é dessa forma assim, né? Os casais até se perdoam, tá? Mas depois eles cobram. Eles cobram? Cobram. Guardam na caixinha preta, lá. Eu falo preta, mas pode ser branca também. Pode ser branca também. E aí puxa, né? Depois de 10 anos, você lembra que você me fez aquilo, tal, tal? Porque não houve troca na época. É isso aí. Não é aquela história assim, eu vou perdoar e nós vamos viver bem, e é como se fazer uma cirurgia plástica e aí fica tudo, mas não sabe quanto que dói para fazer aquela cirurgia, para ficar com aquele corpo. Assim, o casamento fica bom, só que uma hora vem a conta. E aí, na hora que vem a conta, tira lá do baú, e o pior, essa pessoa ela já está doente, porque ela já somatizou aquilo que foi feito e aquilo que ela perdoou. Então, quando alguém perdoa dessa forma, o perdão existe, tá? Sim. Mas quando perdoa dessa forma, quem perdoou fica grande e quem foi perdoado fica pequeno. Aí não é mais casal. Ele não é mais casal, sem dúvida. Então, se o perdão é aqui, a troca tem que ser aqui. Né? Então, o perdão é como que eu vou perdoar o que aconteceu conosco. Então, vamos falar do caráter, vamos falar da índole, vamos falar o que você quer, como você chegou nesse buraco. Eu agora, a esposa, né, falando, eu agora não quero saber. Mas nós temos que ver se você ainda tem isso, porque eu já atendi casal que o marido foi infiel, e aí, eu questionando isso com ele, com a esposa, né? Tá, tudo bem. E a sua índole, o seu caráter, você é um homem fiel? Eu não sou fiel, eu não quero ser fiel. Eu gosto de ter a mulherada comigo, mas é ela que eu escolhi para ser a minha esposa. Eu casei com ela. Meu Deus. Acredita? Então, eu olhei e falei assim, a terapia está encerrada. Aqui, ó. Não sei nem o que aconteceu, mas veja que ele assumiu que ele era infiel, que ele gostava da mulherada. E a esposa estava perto. Acho que então, foi, né? Tudo bem, talvez ela não soubesse, sei lá. Mas ela depois também mudou de São José, então eu não sei dela. Não, mas assim, é interessante essa parte do perdão, pastor, porque lá em Colossenses fala, né? Suportem uns aos outros, perdoem uns aos outros, né? Eu penso o perdão como algo que você mastiga ele. Ninguém consegue comer um alimento, a não ser que a pessoa tenha problema, sem mastigar. E esse mastigar entra aí. Você trabalhar as questões da vida conjugal a respeito do perdão. O perdão ele não é uma palavra. Eu peço e você me perdoa. Isso. E tem gente que ainda cobra o outro perdão. E isso acontece muitas vezes na igreja. Ah, mas Jesus, eu até uso a Bíblia Sagrada. A gente precisa, acho que falar muito sobre perdão e entender o perdão como algo que a gente precisa de mastigar a causa, aquilo que aconteceu. Aí sim, quando há cura, aí há perdão. Mas enquanto há cobrança, porque existe, né? E usando muitas vezes até a palavra isso de Deus. Mesmo, a Bíblia Sagrada vai falar isso. Perdoar é libertador, né? E cura o outro e cura a si mesmo. Isso é fato, cura. Aí a gente precisa de pensar o perdão nesse sentido. Mas como Jesus falou, né? Quem
Quem traía, não traia mais. Quem roubava, não roube mais. Quer dizer que você vê mudança na pessoa. Exato. Se a pessoa muda, você vai se entregando novamente, tanto homem quanto mulher. Hoje a traição, né, trazendo no caso da traição, a traição é tanto de homem quanto de mulher. Sim. As mulheres traem tanto quanto os homens, o que a gente não imaginava, né? Sim. Que É não achava. importantíssimo essa fala sobre o perdão, né? O perdão ele é libertador quando ele é feito em Cristo. Uma vez que nós encontramos a Cristo, entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus e temos a transformação Exato. no nosso interior, nossas ações e comportamentos serão mudados a partir de então. Uhum. Né? Eu gosto muito quando fala do texto da mulher adúltera, né, que levaram diante do Senhor Jesus para apedrejá-la, tanto tentaram tentar Jesus com aquela situação, mas Jesus disse algo muito poderoso. Ele disse: quem de vocês não tem nenhum pecado, atire a primeira pedra. Todos foram embora. Jesus parou de escrever ao chão, olha para aquela mulher e diz assim: mulher, onde estão os teus acusadores? Nenhum deles ficaram. E Jesus olha para ela e diz assim: eu também não te condeno. Vais e não peques mais. Qual é o entendimento desse texto para nossas vidas sobre perdão? É que nós temos que aprender com o erro cometido. Exato. Nós somos humanos e podemos errar cotidianamente. O próprio Jesus disse que era para perdoar 70 vezes 77. Ou seja, Tem nós gente somos... que já calculou, né? Porém, Jesus ensina algo poderoso para nós. Esse é um insight poderoso. Ele diz: vais e não peques mais. Por 7 vezes diz a Bíblia que o justo cairá. Isso. Mas ele não permanecerá no chão. Então, o perdão é libertador. Ele liberta o outro e ele cura a nós mesmos, o indivíduo que está liberando o perdão. Portanto, é muito importante esse exercício do perdão, mas um perdão que seja realmente um perdão sério, um perdão com responsabilidade, uma mudança de comportamento. Isso mesmo. Os que estão em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. É uma nova mentalidade, é um novo estilo de comunicação, é um novo comportamento. Então, hoje nós estamos aqui para dizer para você que existe possibilidade de você transformar a sua vida conjugal, Isso utilizando mesmo o acordo do perdão. Um perdão sem demora. Mas esse perdão, ele precisa ser um perdão que ele realmente demonstre nas suas atitudes, nas suas palavras e no seu comportamento diário. Exatamente, pastor. É assim mesmo. E no tempo do outro. Porque, assim, às vezes... Não dá para apressar, não né? dá para apressar. E isso, às vezes, acontece. Sim. Mas você precisa de me perdoar. E, às vezes, há casos que a gente se arrasta para o chão. Não é assim que funciona. O perdão, a pessoa tem que entender até essa parte dela que ela precisa de liberar o perdão. Enquanto isso não acontece dentro de si, não tem como haver um perdão de fato. Então, o perdão, por isso que eu chamei essa parte do perdão como algo mastigado. Tanto a pessoa que cometeu o ato, como a pessoa, né, que está ali sofrendo ali. Então, precisa. Eu gosto muito de Davi, quando Davi cometeu aquele pecado, né, do adultério, do assassinato. E a frase que ele fala, que mexe muito com o meu coração, ele fala assim, ó: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Né? Ali está falando assim, olha, cria em mim novos comportamentos. Isso mesmo. Eu quero novas atitudes, porque do jeito que eu estou, não tem como. Então é por isso que a gente entende que o perdão ele precisa ser trabalhado, né, Terezinha? É isso mesmo. E é necessário, né? Porque, veja, é quem que não erra? Sim. Né? Os humanos erram, e não existe erro grande e erro pequeno, existe o erro, existe a falha, principalmente dentro do relacionamento homem-mulher. Existe um dia que você não está legal e você explode, e a outra pessoa não precisa de receber tudo aquilo, mas ela é quem está mais próxima de você.
Então, aí a gente tem que ir trocando nessa gentileza, né? Na hora que eu, nossa, sinto muito, perdi a linha, perdi a mão, pronto, né? E vai para frente. Bora lá. Paulo quer falar alguma coisa, Paulo? Tem alguém aí falando alguma coisa? Tem gente falando aqui sim, né? Deixa eu colocar a câmera aqui no geral. A hora vai embora, gente. A hora vai embora, né? Já acabou? Não. Tá quase. Ah, 35 minutos de live. Mas passa rapidinho, né? Deixa eu colocar aqui o Sérgio Soares. Boa noite, graça e paz. O Paulo está dando boa noite aqui. O Sérgio Soares é lá de Guarulhos, está conectado aqui. Um grande abraço. Elias Bento, amém. Está falando aqui, né? Pedro Silvia, né? Paz do Senhor, bênção. Estela Escosa. Lá de São Paulo também está conectada aqui com a gente. Um grande abraço. A paz do Senhor. Aqui tem Facebook, YouTube. No X lá, o Paulo falou assim, a briga pelo WhatsApp é porque a pessoa anotou tudo no bloco de notas. Então descarregou. Foi anotando. Eu não vou esquecer, eu vou colocar lá, depois eu vou soltar. Oh, gente, que doideira. Josefa Santos, tema maravilhoso. Elias Moura, bela reflexão sobre o perdão. E aqui no Instagram, deixa eu ver aqui, Instagram, tem bastante gente que entrou. Comentários aqui tem Renata Pedrão. Preciso dessa terapia para o meu casamento. Pedro aqui. O Renato Pedrão está falando que precisa dessa terapia, né? E lá na frente ele comenta depois, esse pastor é uma bênção de Deus. Já foi na igreja que eu frequento, né? Aqui Balsa de Gileade, de Taubaté. Agora não sei quem que é o pastor que foi lá. Deve ser o pastor daí, não sei. É o pastor Uau. O pastor Uau. É o pastor Uau. Pedrão, é o pastor Uau aí, tá? É isso daí. Maravilha. Maravilha. Aqui, momento extraordinário, né? Passa muito rápido, o nosso podcast está começando. E nós trouxemos apenas 21 pautas para ser trabalhada, mas nós não vamos passar de 5, mas vamos... Até meia-noite tem tempo. Até meia-noite tem tempo. Aí, olha, que maravilha. É importante também, vamos estabelecer essas questões de acordo, nós vamos trabalhando alguns que eu acho importantes. Sim. Acordo de não dormir brigados. É possível? Não é possível? Se nós lembrarmos do que Paulo disse, que nós não devemos colocar o sol sobre a nossa ira, então nós entendemos que nós não deveríamos dormir brigados, né? O acúmulo de conflitos não resolvido, ele gera distanciamento emocional. Portanto, não se põe o sol sobre a vossa ira. Quem resolve hoje, preserva o amor de amanhã. É claro, nós sabemos, né, que nem todos têm esta facilidade de resolver conflitos assim, desta maneira. Eu, por exemplo, não tenho essa dificuldade de deixar isso para o outro dia. Eu consigo resolver todas as minhas deixas no mesmo dia. Maravilha. Porque eu acho que isso é importante. Apesar que eu vou ser sincero, não posso falar isso aqui, mas eu e a Marli, vou falar eu da Marli porque acho que é legal, nós que estamos aqui, falar sobre nossa vida é importante. Eu e a Marli, assim, nós estamos casados há 35 anos e nós... É uma coisa assim que as pessoas não acreditam. Nós temos um acordo de não brigarmos. Maravilha. É um acordo. E olha, tá valendo. Vocês dois, olha aí que legal. Isso é um fato mesmo. E quando cria um clima de tensão, nós sempre um lembra o outro. Você se lembra do nosso acordo? Nós não casamos para brigar. Nós casamos para tornar a vida do outro melhor, mais feliz e mais plena. E essa coisa tem andado com a gente nesses 35 anos de jornada. Agora eu vou fazer 36, no dia 14 de julho. E é muito especial poder compartilhar isso com vocês. Por quê? Porque é possível você ter um relacionamento saudável, feliz, duradouro. E fazer um acordo de não dormir brigado pode ser uma estratégia maravilhosa para que o casal possa realmente viver um relacionamento saudável. Isso mesmo. Você já era
já era crente quando se casou. Casamos Ela dois. também? Eu tinha 19, eu tinha 20, tinha acabado de ter a 20 e ela tinha 19. Vocês dois eram da igreja? Nós dois éramos da igreja, mas tinha um detalhe muito importante. Eu era de São José e a Marli era lá do interior do Paraná, de uma situação bastante diferente da nossa. Olha, no Tinder, não Não, lá não, não não tinha, foi. aquela época não tinha. E uma coisa Nem muito, WhatsApp tinha, né? muito interessante, a nossa história de relacionamento. Nós namoramos, noivamos, casamos em 12 encontros. No 6º encontro, nós ficamos noivos, e no 12º encontro, nós nos casamos. Glória a Deus. Que maravilha! Glória a Deus. Essa é a nossa história de amor. 2 jovens cristãos, né, que decidiu unir-se com um propósito. Isso é muito importante. Isso. Aí sim, aí você está falando, aí o negócio é fantástico, né? Porque não é, os casais não pensam dessa forma. Então, falar que é para discutir e resolver no dia pode dar BO. Pode dar BO. Então é melhor falar assim, parem, vão tomar um banho, durmam, no outro dia voltem ao assunto, resolvam, porque senão pode dar BO. Eu acredito assim, a gente está falando de acordos, né? Acordos. Se o casal chegar nesse diálogo de um acordo, aí a gente está falando de uma maturidade de duas pessoas. Sim. Aí se o casal já está um pouco maduro. Então essa dica, né, para fazer um acordo, eles estão bem, né? Estão felizes hoje, vamos pensar assim, estão felizes hoje. Vamos fazer um acordo hoje, para a gente daqui para frente nunca mais dormir brigado. Se eles conseguirem, beleza, né? Agora a gente entende, pode ser que alguém está acompanhando a gente aqui, pastor, estejam brigados. Sim. Né? E aí, se a pessoa estiver enfesada ou nervosa. Nervosa. Melhor. Mas existe essa palavra, né? Então não vou falar, não existe. Vamos falar, deixa eu falar. Mas assim, se a pessoa ela não consegue, né? E aí a gente precisa entender, cada casal, pastor, ela é um mundo que não tem como a gente colocar para ela, faz isso. Porque assim, cada casal é único. Então, assim, o que a gente está tratando, que esse acordo de não dormir brigado, a gente está falando de uma prevenção. Prevenção. Né? Estamos bem hoje, estamos comendo uma pizza agora, estamos comemorando o aniversário de casamento, sei lá, né? Então, faça esse acordo, né? Para vocês, quando acontecer alguma coisa, lembra daquele dia, né? Aí sim. Mas agora, se a pessoa está vivendo uma dificuldade conjugal hoje, né? Aí a pessoa, às vezes, nem acredita no que Deus escreveu lá na palavra do Senhor. Então, assim, fica um pouquinho mais difícil, né? A gente precisa entender a dinâmica conjugal de cada casal. Né? A situação, o momento, o dia. Né? A gente precisa respeitar esses limites. Então, se o casal está bem, é possível fazer? Faça. Né? E cumpra aquilo que está determinado nos acordos. Isso é importantíssimo. É por isso que o nosso tema da Inteligência 2 é com sabedoria se constrói uma casa e com inteligência você consolida. É importante que você tenha esse entendimento de que é necessário para um relacionamento conjugal feliz e harmonioso você desenvolver essa coisa chamada sabedoria. Sabedoria também para fazer acordos que vão realmente mudar a sua história conjugal. Exato. E inteligência. Você precisa, a partir de hoje, começar a estudar, a buscar novos conhecimentos, novos recursos, novas ferramentas para você melhorar o seu relacionamento conjugal. O problema é que as pessoas, às vezes, querem que o relacionamento mude, mas ele não investe no seu relacionamento conjugal. E relacionamento conjugal de sucesso, ele necessita de investimento. Isso mesmo. É tempo, investimento. Suor, força de vontade, fé. Que senão a gente desiste na metade do caminho. E muitas pessoas ainda não conhecem a palavra. Sim. E quando a pessoa não conhece a palavra, é muito mais difícil de você trabalhar com ela e fazer um acordo que é de não dormir, porque o mundo não ensina desse jeito. O mundo ensina olho por olho, dente por dente.
Então, e existem os crentes que casam com outras pessoas e outras pessoas com os crentes. E aí, para a gente trazer isso, seria o último recurso, quase. Porque até entender, se bem que eu tive uma experiência o ano passado, retrasado, de um casal que a esposa traiu. E ela traiu o esposo por anos. E ele fixado nela. E ele descobriu. E aí, quando eles chegaram para mim, já tinha algum tempo que eles tinham descoberto, ele já tinha feito uma terapia que não funcionou para ele, aí tentaram vir fazer terapia de casal. E na terapia de casal, eu fui conversando, fui fazendo, até que chegou um ponto que eu falei para eles, olha, não tem mais saída, porque dentro do relacionamento de casal, nós temos o nosso corpo, que é o Eros, temos a nossa psique, que é a nossa alma, e temos o nosso espírito, que é o que nos liga ao Criador, ao Todo-Poderoso. E vocês vão precisar de usar essa terceira ferramenta. E aí, como é que vocês vão fazer? E dei uma música para eles procurarem no YouTube, que é aquela música que diz que só com Jesus é que tem fé. Falei, eles não vão voltar na próxima sessão, já sei que eu perdi esse casal, né? Mas tá tudo bem, se eles guardarem, eles vão procurar. Cheguei em casa, ele já tinha procurado no YouTube e achou a música, uma música antiga, né, que é só com Jesus para ter jeito. E eles já se batizaram, já foram para a igreja, e agora eles me mandam as fotinhos, né, da igreja, dos filhos na igreja, do batismo, agora da cantata de Natal. Falei, Jesus, olha que eu dei um tiro no escuro, porque eu falei, não tem, você vai no corpo, vai na alma, você fala, o espírito é o maior. Sim. Então vamos procurar Deus. Qual é o seu Deus? Não é? Porque tem o arquétipo mundial. Sim. Né? Eu sou agnóstico, o arquétipo. Eu falei, então, meu Deus também é o arquiteto do planeta inteiro. Então, estamos juntos, nós dois aqui. Porque se você for muito diferente, não gruda. Não gruda. Aí você tem que entrar no arquétipo, aceitar, e quando eles veem, olha, esse casal, nunca imaginei. Né? Daqui a pouco estava, e achou, e encontrou Jesus. Então, foi uma benção. Agora eles devem estar fazendo esses acordos. Não vamos dormir mais sem conversar. Exato. Porque um casal que o marido não sabe o que a esposa está fazendo é porque estava muito ruim. Né? Muito não tinha, muito distante um do outro, não tinha conversa, não tinha diálogo. Então, ela, sei lá o que ela pensou. Então, mas olha para ver. Eu acho que é interessante essa parte desse acordo, pastor. Eu estava pensando aqui, por exemplo, porque assim, nós que somos casados aqui, pode ser que a gente vai ver a nossa pessoa pela última vez. Essa pessoa que você vai fazer esse acordo. Você pode sair de casa e não ver mais ela. Pode acontecer alguma coisa com você. Então, olha a força que tem esse acordo, né? Da gente não sair brigado, não dormir brigado, sei lá. Então, se há essa possibilidade, porque assim, pode ser, você vai sair da sua casa, pode ser o último beijo que você dá na sua esposa, no seu filho, na sua filha, né? Então é importante, se o casal hoje estiver bem, pastor, se há essa possibilidade, faça esse acordo. Isso, aí, e acordo. Com bom gosto, com bom gosto. Com bom gosto, fazer esse acordo. Que incrível esse podcast hoje. Hoje realmente está fantástico aqui esse bate-papo sobre acordo. Mas um outro ponto importante sobre acordo, e nosso tempo já está chegando ao final, é o acordo da presença real. Estar presente é mais do que estar perto. É dar atenção plena. Estar presente é o presente que mais cura. É, isso mesmo. E eu acredito que relacionamentos bem-sucedidos dá-se por esse processo de ter dois cônjuges presentes. Tá, tem que ser junto. Juntos. Não é estar junto, é estar com. Estar com. Com.
porque é o que nós vemos nas famílias, a mãe feliz da vida, porque todos os filhos estão em casa, porque o marido está em casa, só que o marido está na sala, ela está no quarto, o filho está no outro computador, e lá, quer dizer que está todo mundo debaixo da casa, mas estão todos nas suas vidinhas, Exato. até que estoura uma bomba. E quando estoura uma bomba, ela fala assim, Terezinha, estava tudo junto. Eu falei, então, bem, estava junto, mas não estava com. E nós temos que ter momentos de... aí eu fico perguntando, né? Mas ter momentos de comer juntos. Ah, mas não dá os horários. Arranja um momento. Ou é o jantar, ou é o almoço, ou é o almoço de domingo. Até compartilhando, nós tínhamos em casa os filhos, e aí domingo era dia de almoço dos filhos e a gente, porque todos estudavam, trabalhavam, durante a semana não dava jeito. E as namoradas queriam vir almoçar em casa. São 3 homens e uma menina, e uma no céu. E aí, o que eles faziam? A regra de casa era assim, domingo, almoço é familiar. Não quero namorada, não venha porque não é bem-vinda. Falava para os filhos, não falava para elas. Mas eles davam o recado desse jeito. Então, elas sabiam que eu não queria que fosse na minha casa. Mas por quê? Porque era o momento da gente falar, da gente conversar, da gente contar as nossas piadas individuais, assim, nossas, que Momento só familiar, família. né? E aí eu não sei se essa namorada vai ficar, não sei por quanto tempo vai ficar, não sei se vai casar, e aí sai da minha casa é um templo, é um santuário, como é que vai sair? Falando das nossas intimidades, né? Vai que a gente fala assim, hoje eu estou cansada, eu queria fugir da vida. A irmã Terezinha quer fugir da vida. Falei, não vou querer passar por isso. Eu vou... Conclusão. Hoje elas são casadas, todos casados, tal, e perguntei para uma delas, e aí, como é que você vai fazer com seus filhos? Vou fazer igualzinho você, irmã. Vou fazer igualzinho, porque ela também tem lá 3, eu falei assim, e agora? Vai chamar, vai distribuir? Então, estar com é um negócio fantástico. E os maridos e esposa, porque isso do celular, do WhatsApp, o marido está lá brigando com ela, os dois, mas não estão estão juntos na mesma casa. E isso não é diálogo, isso é horrível, é uma ausência muito grande. É uma ausência presente. É uma ausência presente. Exato. Você fica assim, nossa, eu acho que eu estou ficando biruta já. Não, é isso que a gente sente. Exato. Né? E dos motivos, os grandes motivos também de divórcio, depois que os filhos casam, é que os pais não construíram esta relação juntos de estarem presentes. É isso mesmo. Presentes. Os filhos vão embora e aí ficam 2 desconhecidos habitando no mesmo lugar. Meus filhos casaram e nós fizemos um acordo. Olha, qual foi o acordo? Entendeu? Fizemos um acordo. Eu e a Marli sempre faz acordo. Nós aprendemos que a chave, uma das chaves, existem muitas, mas uma das chaves é acordo. De nós vivermos realmente presente no nosso relacionamento conjugal. Valorizamos, amamos, estimamos nossos filhos. São uma bênção do Senhor. Mas minha prioridade é a minha esposa. Amém. Eles casaram. Né, recentemente, o ano passado. Mas nós estamos vivendo um momento incrível juntos. Incrível juntos. Parece um casal de enamorados. Olha, que lindo. E os nossos filhos, com frequência, estão em casa. Eles amam estar em casa. Sim. Mas eu preparei o meu relacionamento para quando eles fossem sair de casa. Porque a minha prioridade sempre foi no meu relacionamento conjugal a minha esposa. Minha esposa realmente precisa ser priorizada, ela precisa ser amada e ela precisa se sentir emocionalmente protegida. Exatamente. E é isso que eu faço diariamente, que eu acho muito importante. Que é o mais difícil, é ela se sentir protegida, amada. Porque você pode falar que você ama, sim, mas você sente? Não. E aí? Então, sentir é outra coisa, né? E isso é muito importante. E eu posso dizer que o contrário também é verdadeiro. O acordo não é só
porque que não fica pendente, Sim, sim. fica algo meio manco no relacionamento, né? O julgo desigual. O julgo desigual. Às vezes o marido faz com a esposa ou a esposa faz com o marido e o outro não corresponde a essa questão de estar presente. E isso cria realmente uma situação constrangedora, uma distância, um uma abismo. distância, uma oportunidade para infidelidade conjugal, né? E uma péssima qualidade afetiva. Então, relacionamento, para dar certo, é quando marido e mulher, de fato, investem no seu relacionamento, na qualidade do seu relacionamento conjugal. É você ter a oportunidade de mandar uma mensagem, usa a tecnologia em seu favor. Eu sempre falo, doutora, eu tenho 365 mensagens uma para cada dia do ano para enviar para minha esposa. Ai, que romântico! Não é? Romântico. Por quê? Porque isso realmente, né, protege emocionalmente, traz segurança. Né? Eu não chego atrasado em casa sem ela saber. Quebrou o carro, liga para a amada e diga: amor da minha vida, a Dutra está aqui, um caos, mas fique tranquilo. Estou morrendo de saudade de você. Daqui a pouco eu chego. É isso aí. Uau! Por quê? Porque o meu melhor momento do dia, Paulo, meu melhor momento do dia não é quando eu vou para a fábrica, quando eu tomo meu primeiro café da manhã. Não. Meu melhor momento do dia é quando eu chego em casa e posso chegar no portão de casa e ver aquela mulher sorrindo. Abraçá-la, beijá-la, sentir seu cheiro. Maravilha. Uau! Uau! Chegou o final. Olha, chegou. Chegou ao final? Chegou, infelizmente. Nosso Deus, chegamos ao final. Que bom poder estar aqui. Nós tínhamos tanta coisa para falar de acordo, tantas coisas, mas é impossível poder falar. Né? Então, vamos chegar à nossa conclusão. Né? Os acordos no relacionamento conjugal são mais do que simples combinados. São pontes que unem corações. Isso. Protegem vínculos, alinham propósitos, acordos, transforma o eu e você em nós. Torna o amor mais consciente, responsável e duradouro. Acordos bem construídos evitam mal-entendidos, curam feridas silenciosas e estabelecem um lugar seguro onde o amor pode florescer com liberdade, respeito e verdade. Eles são como cercas de proteção que não aprisionam, mas preservam. Maravilha. Queremos ouvir as considerações finais. Né? Não, vamos não para finais, não. Tem alguma? Tem a enquete, por favor, fale sobre ela. Não, a enquete ninguém respondeu, porque é só pergunta, né? Então ninguém perguntou nada. Ninguém perguntou nada. Ficou na dúvida ali, né? Na dúvida. Na dúvida. Então vamos para as nossas considerações finais, doutora. Prazer muito especial ter você aqui conosco. E para mim Terezinha também foi muito Maluf, isso. Psicóloga e terapeuta familiar. Inclusive, nós estamos recomendando, ela vai passar aqui seu endereço, né? Seu endereço no Instagram. Isso. Se quiser ficar à vontade para colocar o seu telefone, pois é um privilégio poder recebê-la aqui nessa noite tão especial. Passar o endereço da clínica. Isso. Né? Fique à vontade, é com você. Eu e o Reginaldo, nós trabalhamos no mesmo lugar, chama Espaço Vida Psicologia. É na Vila Ema, em São José dos Campos, 329, Rua Comendador Remo Cesaroni. Eu coloco o meu celular, que o meu celular, o meu WhatsApp é à disposição de vocês, porque ele está no Instagram, está no Face, que é 12 98127 1807. E o que a gente faz de... que eu posso falar para vocês, terminando tudo isso sobre acordo, é de que tenham paciência, porque os casais eles se separam e quando voltam para uma terapia, voltam para querer casar pela segunda vez,
voltam para querer casar pela terceira vez. Eu falei, mas você gostou de casar, então? Né? É bom casar? Ah, então, mas não dá. Então, fique nesse, tente arrumar, tente entrar num acordo, como nós falamos aqui, e tente melhorar isso. Tem qualidade, você não escolheu essa mulher à toa e nem você escolheu esse homem à toa. Você amava, você tinha prazer com ele, via futuro com ele, com ela, e agora desistiu de tudo? Não, procura lá, comece a lembrar daquelas lembranças maravilhosas que você tinha, se anime e procure uma ajuda, procure terapia, e você vai ver que as coisas acontecem. Por quê? O arquiteto do casamento é Deus. Então, ele é o maior interessado que você permaneça casado, que você tenha um lar firme, forte, com filhos firme e forte, que serão a posteridade do nosso país. Então, forme isso. Veja quanta responsabilidade você tem. Passa seu Instagram, Terezinha. Meu Você atende online? Atendo. Então, Meu Instagram acho que é importante, porque a gente está em vários lugares, né, pastor? Isso. Então, assim, deixa as pessoas bem à vontade para te procurar online, passa seu Instagram, porque se você faz terapia online... O Instagram é @Terezinha Maluf, com Z. Terezinha com Z. E o Face também é Terezinha Maluf. E o meu WhatsApp é onde eu faço online pelo WhatsApp, gente, porque eu não sei mexer com essas coisas assim ainda aqui, não. Então, é só pelo WhatsApp. Ó, eu vou até os Estados Unidos com o WhatsApp. Aí, ó, maravilha. Sensacional. Mas que privilégio poder ter você aqui com a gente. Eu que agradeço. Sua presença é abençoadora. Estamos muito felizes de receber você, o Chuchu. O Chuchu. O Chuchu que está aqui, que te trouxe, seu amado. Reginaldo Silva, por favor, faça o sorteio dos livros, faça suas considerações, apresenta o livro, sorteia o livro. Vamos lá. Fique à vontade. Fica aqui meu agradecimento também, pastor, agradecimento da Terezinha. Eu que agradeço. A gente faz um tempo junto já, né, Terezinha? Já. Acho que uns 5, 6 anos. 6 anos juntos. 6 né? anos. Então, assim, porque a gente trabalha junto, a gente fez um trabalho muito grande, né? Sobre terapia. Com luto. Então, assim. Divórcio. A gente um trabalho voluntário que a gente fez em 2019, né, da pandemia, né? Isso. Chamado Recomeço. A gente conseguiu abençoar muita gente aqui em São José dos Campos. Então, é um prazer ter você aqui. Obrigado por você ter vindo, ter cedido o seu tempo, estar aqui junto com a gente, ter abrilhantado aqui o nosso podcast. Fica aqui nosso agradecimento. Vocês podem entrar no meu Instagram também, Reginaldo, né, 29, você vai me encontrar lá, tá bom? Meu telefone tá lá também, que é o 12997012641, tá? A gente tá junto nessa pegada aí. Vamos fazer o sorteio do livro. Como que a gente vai fazer o sorteio do livro? Como vamos fazer o sorteio do livro? Fala aí, Paulo, por favor, você pode colocar aí, fala uma passagem da Bíblia aí, que responder primeiro aqui, onde que está a passagem da Bíblia, leva o livro. Olha, isso é para vocês, doutores. Vai, pastor. Fala um versículo bíblico aí. Com sabedoria se constrói uma casa, com inteligência se consolida. Onde está escrito? Onde está escrito esse versículo? Uau! Com sabedoria. Vamos ver. Aí vai ser difícil. Isso é versículo da Bíblia? Com sabedoria se edifica a casa. Uau. E com inteligência se consolida. Então, primeira pessoa que responder. Tem que ser só onde está o livro? Ou é o livro, capítulo e versículo. O endereço. Tem que estar o CEP completo aí. CEP completo. Então, manda aí. Tem mais algumas considerações, Paulo? Por favor, fique à vontade. Tem mais algumas considerações, sim. A Érica Rigobelli ao quadrado. Érica Rigobelli, né? É isso, é um privilégio, Érica, poder ter você aqui com a gente. Pastor Odair, uau, extraordinário exemplo, né? A Débora Mendes Camargo, boa noite e a paz. A Marli Silva. Marli Silva é a amada da minha vida. Pronto, agora puxa vida. Ela é sua macaca de chegou o momento musical. É uma música de Marli fundo. Oferece para o Dair, né? Ela fala olha, assim, eu poderia falar assim, ó, amor da minha vida, você me faz tão bem. É tão linda essa música. Vamos ver se está aqui. A Estela Fabiano, Provérbios 24, 3 e 4. Certíssimo. Certinho. Então, é a
Estela Fabiano lá no Instagram. No Chegou primeiro Instagram. aqui. Chegou. A Débora Mendes também acertou, mas chegou depois aqui para nós, né? Chegou atrasado. Débora, perdeu o bonde, você né? vai ganhar, você vai participar do próximo. Obrigado, Débora. Obrigado a Jéssica. Né? Tá? Ela é Estela. Estela, Estela desculpa. Agora, Estela Fabiano, sabe quem é ela? Vocês não sabem, né? É minha Não. prima. Essa é lá em Guaianazes, em São Paulo. E é um privilégio, Estela, poder presentear você com esse livro, Navegando Juntos. É extraordinário. O autor está aqui, ele vai autografar para você, vai fazer uma dedicatória para você, porque vai abençoar muito sua vida, seu casamento. Vocês são um projeto especial de Deus, e Deus quer que vocês realmente construam um relacionamento de sucesso. Maravilha. O que a Marli disse aí? Eu não falei o que a Marli disse. É. Não falei. Eu fiquei até meio constrangido aqui. Puxa vida. Estou emocionado, né? Val? É verdade, meu esposo. É uma benção. Quer dizer, é verdade. Meu esposo é uma benção. É uau. Uau. Eu te amo. Ele mandou coraçãozinho Ah, maravilha. meu Deus Maravilha, do que céu. O amor está no ar. O amor está no ar. Vamos mudar aqui o nome do programa, né? O amor está no ar, né? De Marli para Odair. Uau! Né? Aquela música, né? Love's in the air, né? Love's in the air. É isso aí. Eu queria pedir aqui para que as pessoas prestassem atenção no depoimento aqui, ou no comentário da Débora Mendes Camargo. Seria tão bom se todos os casais ouvissem esse podcast. Maravilha. Não só esse podcast, mas todos os outros. Uhum. É um verdadeiro curso de casal, eu entendo dessa forma. Então, você que está aí nos ouvindo, curta, comente, compartilhe. Se você tem um casal lá que está enfrentando dificuldades, pega trechos lá no YouTube, que tem o cortezinho da tesoura, né? Manda para aquela pessoa, ou pega o próprio link, porque essa live vai ficar gravada no YouTube, no Facebook, vai ficar gravada no X, né? Fica tudo gravadinho lá. Sim. São várias plataformas, vai estar lá no site das Y3 semana que vem, e a pessoa pode pegar isso daí e mandar para aquele casal que está com problema. Ok? Ótimo. E esse é o nosso objetivo, Paulo. Nosso objetivo, nosso propósito, a nossa missão, né? De levar tudo aquilo que a gente estudou, levou anos para a gente aí Isso abençoar mesmo. casais, né? Porque a gente acredita nisso, na recuperação da vida conjugal e no familiar, né, Tereza? Isso aí. Senão... A Kátia Targino também falou maravilhosa essa live. Dirceu, meu grande amigo, pastor Odair, Dirceu Nunes da Silva, Andréa Rodrigues, paz do Senhor, Ismael Vieira, um grande abraço aos meus queridos amigos, pastor Odair e pastor Reginaldo. É isso daí. Acabou aqui os comentários. Maravilha. Comentários acabaram. Aqui, para você saber que é verdade o que eu estou dizendo, está aqui, ó, 365 mensagens de amor, uma para cada dia da semana. Maravilha, gente. Forte abraço. Deus abençoe a todos. Vamos acabar com a live com a música. Com a música. Põe a musiquinha aí, Paulo. Põe aí, Paulo. Queremos agradecer nessa noite a todos vocês que passaram por aqui no podcast da Muito Inteligência obrigada. A2. Queremos realmente que você possa crescer, se desenvolver, amadurecer e ter um relacionamento saudável, bem-sucedido e feliz. Isso mesmo. Desejo e a nossa oração é que você realmente tenha uma vida de sucesso. A Inteligência 2 veio realmente para ser um instrumento, uma ferramenta para abençoar a sua vida. E para nós concluirmos nessa noite tão especial, deixando apenas mais esse insight. O amor nasce do encontro, mas ele é sustentado pelos acordos. Deus abençoe a sua vida. Uma noite de sono restaurador. Amém. Um beijo no seu coração e até o próximo podcast da Inteligência 2. Forte abraço.